Olá, seja bem-vindo ao Matemática com Lucas Bastos. Hoje a gente vai seguir as nossas aulas, iniciando dessa vez um conteúdo novo. Hoje iremos trabalhar a parte de inequações, focando na inequação do primeiro grau apenas. Inequações, né, a estrutura dessa palavra vem do in, que é o prefixo de negação, de equações. Tá? Então, inequações a gente pode pensar que são não equações. Mas para pensar em inequações ou não equações, é importante a gente entender o que define uma equação. E lembrando, a gente vai estar falando durante essa aula toda sobre equações do primeiro grau e inequações do primeiro grau, certo? Equações são sentenças matemáticas abertas e que possuem uma igualdade. O que significa uma sentença matemática aberta? Uma sentença matemática é, de modo geral, uma estrutura matemática que contém dois membros e um separador central, certo? No caso das equações, as sentenças vão ser abertas, isso quer dizer que o valor está em aberto, isso quer dizer que ela possui uma variável, tá? E no caso, o meu separador central vai ser uma igualdade, ok? Então, o que é que me tira da equação para uma inequação? O princípio é basicamente o mesmo, é uma sentença matemática aberta, só que dessa vez, em vez de eu trabalhar com a igualdade, eu trabalho com a desigualdade, tá? E aí pode ser a menor que, menor ou igual, maior que, maior ou igual ou diferente. Qualquer um desses símbolos representa para a gente uma inequação. A parte da diferença, né, que esse símbolo de igualdade cortada, ela é que vai menos aparecer para a gente, porque ela deixa em aberto demais as possibilidades. Quando a gente trabalha com menor, maior, menor ou igual, maior ou igual, eu tenho um intervalo limite que é mais interessante para mim. Quando eu penso então na parte de resolução, na equação eu vou ter um resultado pontual. Lembrando, primeiro grau, tá? Eu vou ter um resultado pontual. O que isso quer dizer? Quer dizer que em uma reta numérica, a representação do resultado da minha equação é um ponto só. Quando eu vou para a inequação, o resultado da minha inequação em uma reta numérica é um intervalo. No caso da equação, por exemplo, eu posso ter um resultado como x igual a 2. 2 é a única solução para a minha equação. No caso da inequação, eu vou ter, por exemplo, x maior do que 2, x menor do que 2, x maior ou igual a 2 ou menor ou igual a 2. Isso vai me dar um intervalo possível de números. Para o caso de x maior do que 2, eu posso ter qualquer número real maior do que 2. Pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5, pode ser 6,6, pode ser 7,3 periódico, e assim por diante. Tá? Eu passo a ter uma infinidade de resultados possíveis para a minha equação, em comparação com a equação que eu só tenho um resultado possível. Qual é então o passo a passo para eu resolver uma inequação do primeiro grau? É absolutamente o mesmo passo para resolver uma equação do primeiro grau. Eu vou isolar a variável em um dos membros da sentença. Tá? É o mesmo processo. No caso, por exemplo, então, de 3x menos 11 é menor do que 4, eu vou tratar o menor que como se fosse uma igualdade. E eu aplico todos os princípios que eu aplicaria se fosse uma equação. Ou seja, o 11 eu transfiro para o outro lado, mudando o sinal dele. Eu somo 4 com 11. O 3 que está multiplicando x eu mudo de lado, dividindo. Eu realizo a divisão e aí eu tenho o meu resultado. Ou seja, para satisfazer a minha equação, que é 3x menos 11 é menor do que 4, basta que eu tenha x menor do que 5. Qualquer valor de x menor do que 5 satisfaz essa minha inequação. E aí a gente tem variações das inequações, que é a inequação produto e a inequação quociente. Nós vamos ver as duas. No caso da inequação produto, eu vou estar trabalhando com uma inequação onde aparece o produto de duas expressões matemáticas abertas, ou seja, duas expressões que têm variáveis. E aí você pode pensar, professor, então eu vou multiplicar esses dois parênteses aí, e aí eu trabalho com a inequação que sobrar. É uma possibilidade.
mas talvez não seja a melhor possibilidade. No caso da inequação produto e da inequação quociente, existem formas mais práticas de trabalhar elas, sem precisar que eu desenvolva o cálculo do produto ou o cálculo da divisão, certo? O que eu vou fazer? Eu vou pegar cada uma dessas expressões aí que estão dentro de parênteses e trabalhá-las separadamente, como se fossem equações. X menos 12 igual a zero, passando o 12 para o outro lado, tenho x igual a 12. 2x mais 4 igual a zero, eu passo 4 para o outro lado, teria 2x igual a menos 4, ou seja, x igual a menos 2. O que eu vou fazer com esses valores? Eu vou aplicá-los sobre uma reta numérica. Então, eu traço uma reta numérica, marco um ponto, e esse ponto vai representar justamente o resultado da minha equação. Então, em uma reta eu vou ter o ponto 12, na outra reta eu vou ter o ponto menos 2. Ok? E agora eu faço o estudo do sinal dessa expressão. Eu estou usando o termo expressão, mas na verdade seriam funções. Só que eu não quero misturar aqui os conceitos, certo? O que eu vou fazer agora? Olhando só para o x menos 12, eu vou supor valores menores do que eu vou supor valores menores do que 12 e maiores do que 12. Por quê? Porque 12 eu já sei que é o valor que, ao substituir no x, vai zerar essa expressão. Então, eu vou trabalhar valores menores do que ele e maiores do que ele. Por exemplo, se x fosse 11, eu teria 11 menos 12 igual a menos 1. Ora, menos 1 é negativo. Então, os valores à esquerda de 12 vão gerar um resultado negativo. Se x fosse maior do que 12, se x fosse 15, 15 menos 12 dá 3. 3 é positivo. Isso quer dizer que para os valores maiores do que 12, o resultado da minha expressão é positivo. Isso é a minha análise de sinal, o estudo do sinal dessa inequação, certo? No caso do 2x mais 4, se o x for menor do que menos 2, por exemplo, menos 3, 2 vezes menos 3 dá menos 6, menos 6 mais 4 dá menos 2. Então, à esquerda eu tenho valores negativos. Se eu tenho valores maiores do que menos 2, por exemplo, 0, 2 vezes 0 dá 0, 0 mais 4, 4, positivo. Ok? Professor, o que eu faço com isso agora? Pega essas duas retas numéricas e combina elas numa coluna de retas numéricas. Certo? Aliando, obviamente, os pontos de forma adequada. Tá? O 12, que é o número maior do que menos 2, está mais à direita, e o menos 2, que é menor, está mais à esquerda. Eu vou criar uma terceira reta numérica contendo esses mesmos dois pontos. Eu vou chamar de linha resultado ou reta resultado. E observe que os pontos que eu tenho aí na minha reta resultado, seja o menos 2 ou 12, eles estão abertos. O que significa estar abertos? Eles não estão preenchidos, eles estão esse ponto vazado. O que isso quer dizer? Quer dizer que nem o menos 2 nem o 12 servem como solução para a minha inequação original. Por quê? Ora, eu tratei x menos 12 e 2x mais 4 como equações iguais a zero ainda por cima. Isso quer dizer que o menos 2 e o 12 que eu tive como resultados são valores que vão zerar aquelas expressões. Só que se você observar, a minha inequação pede os valores menores do que zero, não menores ou iguais a zero. Como não pede iguais a zero, eu não posso ter menos 2 e 12 como resultados. Eu posso ter outros valores, mas esses dois não. O que eu vou fazer agora? Eu vou combinar esses sinais em colunas, tá? Já que eu estou multiplicando, eu faço o jogo de sinais da multiplicação. Por exemplo, na primeira coluna, que é a mais à esquerda, menos com menos dá mais. Na coluna do meio, menos com mais, menos. Na terceira coluna, mais com mais dá mais. E aí eu tenho o estudo do sinal do meu resultado. Ou seja, eu tenho o estudo do sinal da minha inequação original. Eu não quero os valores menores do que zero, então eu vou olhar na minha linha onde é que está negativo. Está negativo entre o menos 2 e o 12. Então eu digo que x tem que ser maior do que menos 2 e menor do que 12. É assim que eu resolvo uma inequação produto. Uma inequação quociente não é muito diferente, o princípio é o mesmo. A diferença aqui é que, em vez de ter uma multiplicação, eu tenho uma divisão. Mas eu vou trabalhar da mesma forma.
Pega as duas expressões, trata como se fosse equação, resolve a primeira, passando 6 para o outro lado, fica 2x igual a 6, ou seja, x igual a 3. E no outro, passando o 3 para o outro lado, tem o x igual a menos 3. Traço retas numéricas e marco os pontos. Opa, professor, mas aí, na tela anterior, lá no produto, as duas bolinhas estavam pretas, as duas bolinhas estavam preenchidas, ou seja, os dois pontos estavam fechados. Mas agora tem um fechado e um aberto. Por que esse menos 3 está aberto? Se você observar, o menos 3 ele está relativo à expressão x mais 3, que é o denominador da minha fração, ou seja, é o divisor da minha fração. Se x for menos 3, o meu divisor passa a ser zero. Eu não posso ter divisor zero, porque na matemática não existe divisão por zero. Isso quer dizer que, independente do que a minha inequação está pedindo, x não pode ser menos 3, certo? Por isso que, desde o começo, esse ponto já está em aberto. E aí eu faço o estudo do sinal. No primeiro caso, eu vou perceber que a esquerda vai ser negativo e a direita positivo. No segundo caso, da mesma forma. Professor, os 4 estudos que o senhor fez de reta foram da mesma forma. A esquerda negativo e a direita positivo. Vai ser sempre assim? Não. Vai variar dependendo da construção da expressão, certo? Depois a gente discute um pouco mais a fundo isso. Mas por enquanto a gente vai fazendo testes. Depois a gente entende uma forma mais simples, talvez, de ver isso aí. Combinando as retas, eu passo a ter essa estrutura. E aí perceba que o menos 3 ele permaneceu aberto, porque menos 3, independente do que a minha equação está pedindo, não vai poder ser resultado. Crio a linha resultado. Perceba agora que o 3 permaneceu preenchido, permaneceu fechado. Por que o 3 permaneceu fechado? Porque lá na minha equação original eu tenho maior ou igual a zero. Isso quer dizer que o 3 pode ser resultado, porque no 3 a expressão toda vai dar zero. E aí está valendo, certo? Faço o jogo do sinal, primeira coluna menos com menos dá mais, coluna do meio menos com mais dá menos, terceira coluna mais com mais dá mais. Observe que agora eu quero maiores ou iguais a zero. Se eu quero maiores ou iguais a zero, eu vou pegar onde está positivo na minha reta numérica e onde os pontos estão fechados. Isso quer dizer que eu não pego menos 3, mas eu pego os valores menores do que menos 3. Eu não pego nada entre o menos 3 e o 3. O 3 entra e os valores maiores do que 3 também. Para não separar isso em duas expressões diferentes, eu digo que eu vou pegar os valores maiores ou iguais a 3. Certo? E nisso eu resolvo a minha inequação quociente. Nós vamos fazer 3 questõezinhas envolvendo as inequações com o Enem, certo? Então, as 3 questões que eu selecionei para hoje são questões de Enems passados. A primeira diz o seguinte: uma empresa de comunicação tem a tarefa de elaborar um material publicitário de estaleiro para divulgar um novo navio equipado com um guindaste de 15 metros de altura e uma esteira de 90 metros de comprimento. No desenho desse navio, a representação do guindaste deve ter sua altura entre meio centímetro e 1 centímetro, enquanto a esteira deve apresentar comprimento superior a 4 centímetros. Todo o desenho deverá ser feito em uma escala de 1 para x. Os valores possíveis para x são apenas, e a gente vai pensar o seguinte. Primeiro eu vou pensar na esteira. A esteira ela tem 90 metros de comprimento, mas na escala tem que estar superior a 4 centímetros. Primeiro, a escala é de 1 para x, ou seja, 1 sobre x, certo? Se eu pegar 1 sobre x e multiplicar pela medida real, eu vou ter a medida do mapa. No caso não é um mapa, no caso é um desenho. Então eu vou ter a medida do desenho. 90 metros eu vou converter para centímetros. Basta multiplicar por 100, então fica 9.000. Ou seja, 1 sobre x vezes 9.000 deveria ser igual à medida do desenho. Mas eu não tenho uma medida exata para o desenho. Ele só me diz que tem que ser superior a 4. Ora, superior, maior que. Então, 1 sobre x vezes 9.000 é maior do que 4. Esse x que está dividindo 1, eu passo para o outro lado multiplicando. Resolve os produtos. O 4 que está multiplicando o x eu passo dividindo. Resolve a divisão.
E aí eu tenho que 2.250 é maior do que x, ou seja, x é menor do que 2.250. É aí que está uma grande diferença entre a equação e a inequação. Nas equações eu posso só rebater os meus valores e nada muda. Na inequação eu posso rebater os meus valores, ou seja, espelhar os valores, trocar os valores de lado, mas eu tenho que ajustar o termo central, eu tenho que ajustar o símbolo que faz a divisão entre os membros. Quando eu troquei o 2.250 e o x de posição, o meu maior que teve que virar um menor que para compensar essa mudança e manter a lógica da estrutura que eu estou construindo, ok? Pensando agora no guindaste, é 1 sobre x vezes o tamanho do guindaste real em centímetros, que é 15 vezes 100, ou seja, 1.500. Só que agora ele está entre um intervalo de meio centímetro e 1 centímetro. Meio eu vou escrever como fração. Então eu tenho isso aqui. Esse 1.500 está multiplicando 1 sobre x. Vou passar ele para o outro lado. Professor, mas agora eu tenho o lado esquerdo e o lado direito. Eu passo para qual lado? Eu passo para os dois ao mesmo tempo. Certo? Então, no lado que eu tinha 1, fica 1 dividido por 1.500. No lado que eu tinha 1,5, como eu já tenho uma divisão por 2, o 1.500 vem agregar na divisão. Então, eu multiplico o divisor, duas vezes 1.500 aí dividindo 1. Ou seja, 1 sobre 3.000 é menor do que 1 sobre x, que é menor do que 1 sobre 1.500. Professor, eu vou só então inverter todo mundo. Dá certo? Não. Tá? Qual é o ideal a gente fazer nessa hora? Separa. Eu vou pensar primeiro em 1 sobre 3.000 menor do que 1 sobre x. Depois eu penso em 1 sobre x menor do que 1 sobre 1.500. Certo? Em ambos os casos, eu vou fazer uma multiplicação cruzada. X vezes 1 dá x, menor que 3.000 vezes 1, 3.000. No segundo caso, 1 vezes 1.500 dá 1.500, menor que 1 vezes x dá x. Professor, já vi um item ali que corresponde ao que eu escrevi, mas perceba que ele diz ali na última frase do primeiro parágrafo que todo desenho deverá ser feito em uma escala de 1 para x. Então o x ele não pode servir só para o guindaste, ele tem que servir para os dois ao mesmo tempo. E se no guindaste ele está dizendo que o x é menor que 3.000, 2.900 satisfaz esse valor, mas não satisfaz para a esteira. Então tem que ser um valor que satisfaça para os dois ao mesmo tempo. Nisso eu pego a medida mais específica. Eu vou dizer então que x é maior sim do que 1.500, mas que é menor do que 2.250, que é mais específico. Item C. O setor de recursos humanos de uma empresa pretende fazer contratações para adequar-se ao artigo 93 da Lei de número 8.213/91, que dispõe: a empresa com 100 ou mais empregados está obrigada a preencher de 2 a 5% dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas com deficiência habilitadas, na seguinte proporção: até 200 empregados, 2%, de 201 a 500, 3%, de 501 a 1.000, 4%, e acima de 1.001, 5%. Constatou-se que a empresa possui 1.200 funcionários, dos quais 10 são reabilitados ou com deficiência habilitados. Para adequar-se à referida lei, a empresa contratará apenas empregados que atendem ao perfil indicado no artigo 93. O número mínimo de empregados reabilitados ou com deficiência habilitados que deverá ser contratado pela empresa é. Então eu tenho o seguinte: primeiro, eu vou contratar N novos funcionários que estão dentro dessa categoria. Como eu já tenho 10, eu vou passar a ter N mais 10, segundo o artigo, ok? Então, no total, já que eu tenho 1.200, eu vou ter N mais 1.200. E eu sei que o número de funcionários, segundo o artigo, tem que ser maior ou igual a 5% do total de funcionários. Ou seja, N mais 10 tem que ser maior ou igual a 5% de N mais 1.200. 5% é 0,05. Aplico a distributiva e aí eu vou pegar os termos que têm letra colocar do lado esquerdo, os termos que não têm letra do lado direito. E vou multiplicar esse 0,05 vezes 1.200. Passo a ter isso aqui. Realizo as subtrações. O 0,95 vai dividir.
e eu tenho que n é maior ou igual aproximadamente aí que 52,6, certo? Nesse caso, o que eu vou fazer é pensar qual é o menor número que atende a essa especificação de ser maior ou igual a 52,6. Não pode ser igual a 52,6, porque eu estou falando de pessoas. Eu não posso pegar 0,6 pessoas. Então eu vou dizer que tem que ser 53. E tem E. Uma indústria fabrica um único tipo de produto e sempre vende tudo que produz. O custo total para fabricar uma quantidade Q de produtos é dado por uma função, simbolizada por CT, enquanto o faturamento que a empresa obtém com a venda da quantidade Q também é uma função, simbolizada por FT. O lucro total, LT, obtido pela venda da quantidade Q de produtos, é dada pela expressão LT de Q igual a FT de Q menos CT de Q. Resumindo, ele está dizendo que o lucro de uma empresa é o faturamento, ou seja, quanto ela recebe, menos os custos. Ok? Então, nada mais do que o normal aí. Considerando que as funções ft de q igual a 5q e ct de q igual a 2q mais 12, como faturamento e custo, qual a quantidade mínima de produtos que a indústria terá de fabricar para não ter prejuízo? Certo? Então, o que eu tenho que pensar aqui? Para não ter prejuízo, o meu faturamento tem que ser maior ou igual aos custos. Ou seja, ou eu tenho lucro ou fica uma coisa pela outra. Eu não tenho nem lucro nem prejuízo, certo? O que eu não posso ter é prejuízo. Então, faturamento tem que ser maior ou igual aos custos. Faturamento é FT de Q. Custos é CT de Q. FT de Q ele já me disse que eu substituo por 5Q. CT de Q ele já me diz que eu substituo por 2Q mais 12. Muda o 2Q de lado, realiza a subtração, o 3 passa dividindo, realiza a divisão, eu tenho que Q tem que ser maior ou igual a 4, ou seja, 4 item D. Ok? Por aqui nós ficamos com as inequações e na aula seguinte a gente vai ver a parte de inequações do segundo grau, certo? Dessa vez a gente vai focar mais nas técnicas, mais nas observações que a gente tem que fazer, mas isso você vai ver na próxima aula. Valeu, tchau, tchau.